Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre algo que aconteceu hoje e eu gosto de quando coisas acontecem assim, quando eu menos espero, por conta de que eu fico atenta, porque às vezes Deus quer me ensinar algo, quer falar algo comigo e quando eu fico atenta sobre o que está acontecendo à minha volta, então eu posso ver assim que se, se a presença de Deus está na minha casa, se a presença de Deus está é, no, na minha cidade, por exemplo, ou no meu bairro, ou não. E é interessante porque eu tenho prestado bastante atenção, né, quando eu entendi isso no meu coração, de que a natureza também fala, né, fala sobre Deus, fala também sobre é, se o plano espiritual está cheio de anjos ou não, se o clima é bom ou não. Então, hoje mesmo o clima fechou e, como vocês sabem, ou já ouviram falar, né, que aqui nos Estados Unidos, quando o clima fecha ou então quando tem trovão, relâmpagos, pode vir sim coisas, né, é, tipo furacão ou coisas assim, né? Graças a Deus eu nunca presenciei, mas teve uma vez na minha vida, assim, isso foi no ano passado, no outro apartamento que eu tava, e eu cheguei a escutar um vento muito forte, como se fosse levar tudo, sabe? Já tava vendo a árvore balançando de um jeito que eu nunca vi em toda a minha vida. Então, mas não é isso que eu quero contar, eu quero falar de hoje, sabe? O que aconteceu. Porém, vem isso na minha cabeça, né? Quando hoje mesmo, quando eu vi o tempo todo fechado, não tinha sol e ontem tinha sol, eu saí ontem, tava o maior calor e do nada começou o tempo ficar todo fechado, branco e tudo, então eu estranhei muito porque não era o normal da previsão, assim, para esse mês ou então para a época que a gente está, sabe? Então, na hora que eu fui vendo que o tempo foi ficando cada vez pior e os barulhos de trovão e tudo isso, eu lembrei da passagem que tem na Bíblia de Jesus no barco e eu queria ler, sabe, aqui, porque na mesma hora que eu ouvi, né, o barulho de trovão e tudo, eu lembrei, nossa, Jesus naquele barco, vendo tempestade, tudo isso, ele estava dormindo, ele estava tranquilo, ele estava confiando em Deus, ele estava, sabe, descansando. Ele sabia sobre a autoridade do pai dele. Então, a mesma coisa eu comecei a executar isso hoje. Então, logo depois que não tinha nenhum medo dentro do meu coração, que eu estava simplesmente em paz e confiando em Deus, que isso não seria nada. Eu simplesmente coloquei músicas, louvores, fiquei em paz comigo mesmo e o tempo mudou. O tempo simplesmente mudou, ficou sol. E eu não sei como aconteceu isso, assim, sabe? Eu vejo assim que tem muitas coisas sobrenaturais que acontecem aqui e isso é algo assim de Deus, isso é algo que não tem explicação. É algo assim que Deus abençoou esse país, né? Para essas coisas acontecerem. E também amaldiçoou esse país com certas coisas por conta de que era para todos estarem voltados para Deus. É um país cristão, veio, né? Surgiu ou tem base, né? A história tem base cristã. Então, todas as vezes que acontece coisas aqui que não é de Deus, então é por isso que acontece também um mover. Tem um mover muito bom, mas também tem um mover muito ruim.
mas eu quero falar da palavra, sabe, gente? Eu já fugindo aqui de novo. Então, eu quero falar Marcos, em Marcos 4, do 36 até o 41, que vai falar exatamente essa palavra que eu lembrei na hora. E vou começar a ler. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo não dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não se te dá que perecemos? Acho que escreveram, não sei se é o português antigo, mas mestre, não se importa, né? Eu acho que seria, né, pra gente entender melhor. Não se importa que nós pereçamos. E aí Jesus foi repreender o vento, né, no próximo. E aí foi que, continuando aqui, né? Então Jesus vai repreende o vento, no próximo versículo vai falar sobre isso, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? A gente também tem que entender sobre essa palavra, sabe, gente, que veio para mim. E também dentro no meu coração, que muitas das vezes a gente pensa assim, que a gente não consegue fazer o que Jesus fazia, só que Jesus nos abençoou todos os filhos de Deus, abençoou todos os cristãos com poder, não somente com a palavra. E a palavra tem poder. E aí a gente tem que executar a nossa fé. A gente não pode simplesmente pensar que isso não é para nós, pelo contrário. E o próprio Deus, próprio Jesus falou que se a gente tivesse fé do tamanho de uma mostarda, a gente poderia falar para a montanha: vai de um lado para o outro, e ela iria obedecer a gente. Então, a mesma coisa é quando a gente passa por certas situações que estamos em perigo de morte, por exemplo, né, o que os discípulos estavam ali sentindo, eu imagino que seria isso, né, que eles estavam com medo de acontecer algo ruim com eles. E era algo que mexia com a natureza. Então, eu vejo isso, que a gente tem que ter fé, porque da mesma forma que Jesus repreendeu, deu um comando para a natureza e a natureza obedeceu, a mesma coisa é com a gente. E aí eu vejo assim que é impressionante, e também assim, eu gosto por estar numa situação assim de. Eu me sinto como se eu estivesse assim, numa prova. Mas uma prova não da escola de papel, né? É uma prova que requer mesmo como Jesus me ensinou, como eu li na Bíblia, sobre prova de fé, sobre eu executar o que eu leio, o que eu sei e ter fé nele, que diante de qualquer coisa, diante de qualquer situação, tudo vai contribuir ao meu favor, ou nada de ruim vai acontecer comigo por conta de que se eu tenho fé a ponto de fazer o que Jesus fez, sabe? A natureza vai obedecer por meio de Jesus, sabe? A natureza vai obedecer a Jesus. E eu falando no nome dele, eu falando com autoridade e tendo fé, né? Porque não adianta eu falar se eu não tenho fé, se eu não acredito. E a gente tem que aprender isso com Jesus, de ter fé, sabe? E assim muitos vão saber que Deus tem autoridade, que a palavra dele
não está morta, mas está viva. E isso é um grande, assim, como posso falar, uma grande oportunidade para a gente também falar de Deus. Então a gente tem que sempre caminhar por fé e ter cada vez mais fé. E diante de... Eu já ouvi até a minha família falando assim com meus pais e preocupados comigo sobre que escuta notícias dos Estados Unidos e por aí vai. Só que nada disso me abala. Eu não sabia muito sobre aqui e eu fui sabendo muita coisa, sabe? Na vivência mesmo, ouvindo jornais, ou pelo meu celular também falando notícias, né? Mandava até alerta para mim sobre ter cuidado, saia da área, e nanana. Nunca saí. Uma vez que eu cheguei a fazer a mala porque tava muito forte, né? E aí eu cheguei a conversar com meu esposo e aí a gente tava pensando assim, qualquer coisa a gente vai para um hotel, qualquer coisa a gente sai daqui, né? Se a coisa ficar preta. Mas eu vejo que é muito importante a gente ter fé. E ainda mais num tempo como esse, ainda mais em um tempo tão incerto, eu vejo que nada melhor do que essa prova. A gente tem que agradecer. Obrigada, Senhor, por esta prova, por conta de que, mesmo o tempo sendo difícil, parecendo que não é propício, muitas coisas, a gente se posicionando da maneira correta, tendo fé, muitas pessoas vão ser abençoadas por meio da gente, por conta de que a gente fez o que Deus queria, porque a gente se posicionou da forma correta, porque a gente teve fé. E muitos vão querer o mesmo, e muitos vão querer conhecer esse Deus que a gente serve, conhecer esse Deus que nos dá uma fé desse, sabe, grande, a ponto de que a gente não se abala diante das circunstâncias, mas pelo contrário, a gente começa a ter fé nele. E a gente tendo fé nele, executando essa fé no dia a dia, vai primeiro nos abençoar e depois vai abençoar outros. Então, gente, era isso que eu queria deixar essa palavra. Que Deus fale muito no seu coração, fale muito diante desse versículo, dessa palavra, e que Deus nos abençoe em tudo, de forma financeira, física, nossa saúde, né? Forma física, eu queria falar que Deus nos dê muita saúde, ânimo, alegria, esperança, não somente a parte física de saúde, mas também a espiritual e emocional também, que a gente seja saudável em todas as áreas da nossa vida. Que a gente não esqueça de buscar a Deus, que a gente não esqueça de buscar a palavra, porque o final das contas a gente tem que olhar para Ele no final da nossa vida. A gente só pode se apegar nele, sabe? E em mais ninguém a não ser Ele. Então, que a gente sempre, todos os dias da nossa vida, a gente possa levar a presença dele conosco. A gente pode levar ele conosco e que ele esteja sempre em nossas vidas, até a consumação dos séculos, até a gente ir para o céu e a gente se encontrar lá. Então, gente, espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.